encontro. Se respeitam, entendeu? Ah, eu pensei que era... Não, isso é o maior erro que as pessoas cometem. Quando fala que é crime organizado, já pensa logo que é nas A facções. gente vincula tudo na facção, não. Você tem uma monte, e não é uma quadrilha, você tem umas 5 no Brasil grandes, que vira e mexe a gente tá derrubando, você tem que pegar o cérebro, né? Que é o cara que monta o crime todo. É ladrão, é outro nível. Traficante. O PCC virou tráfico. Eu fugi do assunto, mas o PCC foi dominar a fronteira e a preocupação do PCC hoje é mandar cocaína pra Europa. Porque a cocaína sai daqui a $5 mil o quilo, chega na Europa a $35 mil e esse dinheiro vai pro bolso da cúpula da facção. Entendeu? Então assim, e aí você vai pegando igualzinho o governo, o PCC daqui nem o governo. Aí você pega os presos, que é a população deles, e dá uma cesta básica pra um, pro outro não dá. E aqui do outro lado, ó, vendendo cocaína. Então assim, o PCC começou com idealismo, né? E terminou no metade. Se fizesse um mensalão do crime, tá se metesse um mensalão ou alguma coisa do crime, o PCC ia cair. Vamos pegar a facção criminosa aí, vamos analisar. Abaixa, comando vermelho, ADA, terceiro comando, vamos ver todo mundo. Se fosse pegar as contas, os PCC entram tudo na cadeia, ladrão, que não presta conta para os criminosos que trabalham. Entendeu? Se largaram pelo dinheiro. Aquele banco... Tô queimando na cara dura. Se largaram dinheiro. Que antes era assaltar banco, né? Então, os maiores do... Isso que eu ia perguntar, aquele banco que pegaram recentemente lá... Assaltei um banco, fiz R$2 milhões, eu sou PCC. Eu assaltei um banco, fiz R$2 milhões, sou do PCC e tenho moral na favela. Eu consigo pegar os 2 milhões lá na fronteira e comprar tudo de droga? Consigo, porque eu tenho um contato. Eu consegui comprar essa droga, eu fiz essa droga chegar na Europa. Quando que eu vou roubar de novo? Não precisa. Nunca mais, eu virei traficante, agora eu sou empresário. Mas aqueles 80 milhões. Aí já comércio lícito e tal. O ladrão de banco que meteu 2, 3, 4 roubo nervoso, ele muda de ramo de crime. Os que pegaram 80 milhões lá, foi 80 ou 800, sei lá. Que esse banco, que recentemente que eles não deram um tiro, que eu postei a foto com a bazuca, marquei o lugar, fingindo que lá em Criciúma? É facção? Não, é no cangaço. Chama quadrilhas do novo cangaço. Só que as pessoas acham que tudo é o PCC. O PCC não é tão bom, não. Tem que ser bom pra fazer um crime daquele. Aqueles caras são muito melhores que o PCC. Aquele ladrão que você tem que... Ladrão que tem planejamento e tal, dá trabalho investigar. Aquele tipo de ladrão, os caras são inteligentes. Eles chegam na cena do crime sem arma, sem nada em cima. O cara chega com uma criança do lado. Aí ele vai pra um lugar, equipa, pega fuzil, colete, munição, cheira, fica louco, fala, vou pro crime. Foi pro crime, fez o banco, fez a cena, pegou o dinheiro, não divide na hora. O dinheiro vai pro lado, a arma vai pro outro. Se você catar ele 10 minutos depois, ele tá com a mulher do lado de uma criança com a roupa trocada assim, ó. Se você sair pegar ele 10 minutos depois da cena, ele tá desmontado já. É crânio. Não é, entendeu? Não é Fedorento, é outra pegada. O ouro foi facção ou não? Do aeroporto lá que pegou as barras de ouro? Velho, eu tô te falando, cara. Quadrilha fudida. Olha quanto que tinha de dinheiro ali. Que porra de facção. 700 quilos de ouro, né? Quem tá trabalhando pra facção é só anencéfalo, é só os trouxa. A facção hoje em dia é feita de molecada. Se você acha que quando você for investigar a facção na quebrada, vai vir uns caras de 25, 26 e malandro da ideia... Vai vir moleque de 16, 17, 18, que é o que sobrou. Os ladrão velho estão correndo. Ladrão velho não quer facção, porque a facção só tá, ó... Tô falando esse papo reto. Entendeu? Não, mas então, a caminhada dessa, a quadrilha é autônoma. A quadrilha vai e faz a cena dela. As armas são deles, eles são a quadrilha, eles recrutam mão de obra. A quadrilha, quando eu falo, você pensa em 50. Não, a quadrilha tem 3 ou 4. O resto é tudo contratado. Tem 3 ou 4. Um sabe o plano, o outro tem um mapa, eles montam... Os caras sabem operar fuzil e tal. Eles sabem quem eles contratam. É igual no filme. Contrata, monta o time, faz a cena e paga. Fez 1, 2, 3 cena boa. Se o ladrão quiser, se ele não for viciado na adrenalina, o caminho desse ladrão de banco é ir pro tráfico, dependendo do dinheiro que ele tá. Ou ele compra uma biqueira, ou 2 biqueiras, compra uma biqueira boa, ou se ele tá pacote, ele vai tentar se arriscar no tráfico internacional. Nenhum fala, peguei 10 milhões, acabei, tô suave, parei, ou não? Porque quando você sai de um dinheiro fácil e vai pro governo trabalhar e recolher tributo, depois de 6 meses você tá puto. Fala, caralho, mas o faturamento deu 100 mil reais, eu tô recolhendo 40 mil de tributo, eu vou ficar só com 60 dos 100 mil que deu? Aí ele já fica revoltado, porque tá acostumado com margem de lucro alta. A cocaína é dos negócios mais rentáveis do mundo. Entendeu? É o ouro branco, né? É o ouro branco, cara. Eu não sei calcular, mas assim, se tivesse um matemático aqui, quanto que tem de lucro de $1.000? $1.000 não é uma realidade, mas assim, o traficante brasileiro, o traficante internacional brasileiro, que ele pague $4.000 no quilo. Quando ele consegue enfiar essa cocaína num container e fazer essa cocaína chegar
Na Europa, aqui, Madrid, Espanha, qualquer país aquele, já chega lá a 35 mil dólares o quilo. Vai de 20 para 175 mil. Isso. 35 mil dólares o quilo. Aí esses... E ele não vai passar um, né? Então, assim, os estudos demonstram que acho que ano passado o Porto de Santos foi uma das maiores apreensões. Mas da carga total de droga que deve ter passado, acredita-se de ter apreendido no máximo 20% do que passa. Porque é muita droga. É muita droga. Porque no Paraguai faz muita cocaína, a cocaína vem escoando e vale muito dinheiro. Na Europa vale muito. Entendeu? Mas... Cara, um demônio, cara. Esse tráfico internacional é um negócio Então, mas difícil pros caras de lidar. compensa pouco, né? Difícil. Os caras pegam as mulas que fala, né? As mulheres que engolem, não põe nem 1 quilo. Os caras gastam dinheiro pra atravessar de passagem, os caras, com um pouquinho de cocaína. Com um pouquinho de cocaína, porque vale muito. Porque esse mesmo 1 quilo que chega na Europa a 30, a 40 mil dólares, ele chega na Austrália a 70. Sabe por que ficou tão valorizada? A cocaína? Porque no final, na transição dos anos 70 para 80, a droga que batia era a heroína. Lembra do baque? Sim. Aquela heroína na veia. Pum. Gera rápido, né? Instantâneo. Gera rápido. E aí, o cucaracha lá do seriado começou a plantar a porra da cocaína. Ela começou a chegar em Nova York e Miami. E a cocaína, a sensação descritiva é o quê? Um poder absoluto, empoderamento, tal, eu sou o cara, tal. E aí ela virou uma droga de milionário nos Estados Unidos. Tanto que o pessoal tinha aquelas negocinhos de ouro pra cheirar. Era nas duas cidades de Playboy, Miami e Nova York. Isso, quando virou moda em Miami e Nova York, o que Miami e Nova York fazem, o mundo inteiro quer fazer. E aí virou a febre do mundo e derrubou a heroína. Aí ela entrou num momento de substituir a heroína. O crack vem porque a cocaína é cloridrato de cocaína, ele é um sal. Teve um cantor famoso, Negão, irmão nosso, tal, ele esquentou a cocaína. Aí virou crack. Ele tirou o sal evaporou, ele colocou líquido e esquentou. Virou uma pedra, ele fumou, porque ele viu que cheirando, ele sabia que ele perdia muito. E se entrasse via fumaça e fosse direto pro cérebro, ele queria ver se o efeito era maior. Conseguiu, ele potencializou o efeito em 100 vezes. E aí todo mundo descobriu, porque ele teve uma overdose e quase morreu por conta desse lance. Ficou famosa a história, todo mundo fazendo o quê? Quando ensina uma coisa que não presta, o povo copia, né? Começaram a arrancar o sal e fazer o crack e fazer mais barato. E quase acabou os Estados Unidos, né? Na pandemia de crack lá, era Pandemia zumbi de na crack rua. quase. Agora acabou, voltou de heroína lá. Tá feio. Eu acho que metanfetamina eles gostam. metanfetamina. Eles gostam de metanfetamina e agora o que tá fudendo eles é o K2. Que é a maconha sintética. Meu Deus. O K2 tá acabando com a vida deles, com os universitários em Yale, em Stanford. A Eu molecada vi tá isso. fumando K2 e ficando louca achando que é cannabis. É, que lá não é maconha, só pra ficar claro também, né? Não, Porque vamos K2 pensar. é químico, é um produto químico, não é cannabis. É. O que a gente tá falando, a gente tá discutindo aqui um processo de legalização de uma coisa que é totalmente natural. É. E que é uma erva que um dia foi legalizada e hoje não é. Eu não tô falando, no momento algum a gente falou de legalização de cocaína, de crack, Sim, de sim. nada dessas drogas que a gente chama de drogas pesadas, né? Agora, o que as pessoas não sabem, acham que K2 é a maconha sintética. Não, ela não tem nada de maconha, ela é totalmente sintética. Só dá esse nome. Só dá esse nome. E eu não sei dizer pra você se o componente que dá barato é THC. Eu não sei te responder isso. Eu não sou químico. Eu não peguei o negócio lá, jogou no laboratório e falou: é composto do que isso aqui? Ó, tem canabidiol, tem CBD e tem THC. Ó, tem cloridrato de cocaína aqui, ó. Porque quando você pega uma pedra de crack e manda pra perícia, o que volta no resultado? Cocaína, não volta crack. Crack não existe. Então, por que a crack é mais barato, então, que a cocaína? Se ele é mais forte ainda, ficar mais chapado. Porque a cocaína, como ela vem como o consumo é nasal, essa cocaína 99, que é a cocaína internacional, ela nas mãos, ela desfaz, assim, ela tipo, sabe, é uma coisa muito delicada, muito leve, muito de milionário. E então o processo de refinamento dela é muito apurado. Tipo aquele lance de você fazer um azeite ou uma uva com a primeira pegada. Não fica o resto. Aquele resto que fica grudando, eles pegam aquele resto e vão tirando. E vai fazendo quebrando, fazendo crack. Aí eles pegam esses restos, que é muito resto, juntam tudo e botam no fogo. Sai o cloridrato e faz a tal da pasta base. Da pasta base tem outro resto. Vem o crack. Entendeu? Então o crack, no fundo, é o processo lá que o doido inventou. Que ele pegou e jogou, ele mudou a forma de pó para líquido, tirando o sal. Então, o rico ele não quer ultrapassar o limite da brisa do pó, né? Porque o crack tá aqui. O pó não... O crack não é dá- feio, né, meu?
O crack eu acho que assim, numa roda de rico podre, numa roda de rico bem pesado, talvez cocaína seja elegante. Quando você vê Estados Unidos dos anos 80, cara, quem tinha a cocaína na balada era o cara. Fala, ele tem 5 gramas, aquele camarote tem um cara que tem 5 gramas de cocaína pura. Tem 30 pessoas. Mas não é que iam as pessoas, os 30 noia. Iam os 30 atores, artistas, fodão, famosos tal, porque tem cocaína ali. Então a cocaína foi muito elegante num determinado momento, e aí ela perde elegância quando surge o crack. O crack vem, a cocaína não fica mais tão elegante mais, porque ela é derivado. Sim. Aí o nego começou a pensar. E qual que é o lance do crack? O crack, na primeira utilização, por ser via... nasal? Pulmão, nasal, por ser respiração, eu não sei o número, mas ele dá uma potencializada no mesmo efeito da cocaína. Só que esse efeito puff dura no máximo 5 minutos. Diz que até menos. Da cocaína? Até menos. Do crack, até menos. 5 estabilizou. Aí vai querer outra pedra. Só que falam que o segundo consumo, tipo assim, teve a primeira pedra na tua vida. Dizem que a segunda já é 50% do tesão da primeira. E vicia quimicamente já, né? E a segunda viciou. Aí diz que a terceira diminui para 25%. Só que falam que o viciado ele fica com a memória da primeira utilização. Aquela que fez... Ficar buscando ela. Ele vou achar. O vício é a busca daquela primeira sensação. Eu... Estudiosos que falam isso. Dá uma pesquisada, mas assim, eu acho que, pelo que eu vejo na rua, bem por aí. Se eu pegar uma pedra de crack aqui agora, fumar ela, eu me vicio na hora, não consigo voltar mais atrás ou não. É que depende. O pessoal né? fala que da segunda. Da segunda quimicamente. O pessoal fala que quimicamente é na segunda, mas falam que o psicológico é na primeira, porque dá essa sensação. Você tem um vício psicológico, você fala, meu, eu nunca senti isso, quero sentir de novo, tá viciado. Entendeu? Agora, assim, na segunda você fala, caralho, meu corpo tá me faltando alguma coisa. Já é físico. É complicado, cara. E deixa eu te falar, índio pode consumir maconha sem ser preso? Não, a legislação é a mesma. É a mesma? É a mesma. Não. Questão cultural, acho que não infringe isso. Nisso? Acho que raça falar pode, mesmo. né? Não sei responder. Eu acho que sim. Não sei responder. Eu tenho quase certeza que sim. Eu acho que vai depender muito dele ser civilizado ou não para responder perante a lei, entendeu? Mas ele não pode fumar a qualquer momento. Ele tem que estar no meio do ritual. Isso. Deve ser isso. E se eu fui na igual casa Santo Daime lá. É muito hipócrita essa história de legalização da cannabis ou não. Eu acho que assim, é um debate supervalorizado. Entendeu? No fundo, vai, vamos legalizar. Tá uma puta do mimimi. Legalizou. Eu acho que ia ter pra vender em um lugar, ia ter pra vender no outro, ia ter a biqueira do mesmo jeito, a taxa de crime ia diminuir um pouquinho e o mundo ia continuar igual, sinceramente. Eu não acho que ia ter uma grande transformação. O que eu preciso é que o viciado não vai mais ser preso por tráfico. O que eu não preciso de legalização e de descriminalização da maconha pra melhorar a tua segurança. Eu preciso de 80 mil vagas de preso que tem 80 caras que tinham no hospital e estão lá. Tira esses 80 pra mim e deixa eu colocar 80 ladrão. Aí eu consigo melhorar a segurança. E legalizar ou não, no fundo aqui pra mim, não é o meu melhor objetivo com a lei de entorpecentes. Isso já foi. Um policial que tá pensando no futuro, na lei de entorpecentes, o maior problema da lei de entorpecentes é o viciado que vira traficante na lei, que não é traficante de verdade. Esse é o problema social. Descriminalizar ou não... não é que vai resolver, mas é assim, já tá tão ruim, ainda a gente vai ficar... né? Tem umas coisas que já estão se mostrando funcionar em outros locais. Que nem, por exemplo, o próprio Estados Unidos é um país que ele experimenta antes de colocar a nível nacional. Porque cada estado tem sua independência, né? E eles foram experimentando a legalização, discriminar e tal. E agora eles já estão com mais estados com legalização do que proibido. Sim. Já quebrou essa barreira. Já é um país, né, com legalização. Eu acho que descriminalizar é um passo importante. Porque eu acho que o viciado não tem que ser tratado como criminoso. Eu acho que é uma pessoa... E assim, eu faço uma distinção bem grande entre viciado e usuário. A pessoa que tem uma vida normal, usa álcool ou cannabis de forma recreativa e tem uma vida normal, paga as contas dela e não tem nenhum problema, ela não é uma viciada. Ela é uma usuária de algo recreativo. Só que a recreação dela é em cima de um componente que a Anvisa diz que é crime. Ponto. E a mesma Anvisa diz que o álcool não é crime. Tá? Esse é o cara o cidadão que consome cannabis. Eu não chamo ele de viciado. Quem dá trabalho é o tal do viciado, que é aquele cara que ele vai roubar, que ele vai parar de estudar, que ele vai perder totalmente o centro da vida dele porque ele está usando ou álcool ou cannabis, ou cocaína.
Ele é um viciado. Esse cara não tem que ir pra cadeia. Esse cara tem que ir pra um centro de tratamento. Ele tá me ocupando a vaga de um cara que pratica crime. Esse lugar que ele tá, tinha que estar um cara que enfiou o cano na arma de alguém. E não ele que tá magrelo lá, morrendo de fome, todo cagado, com um monte de problema na vida, querendo só virar gente. Ele precisa ser cuidado, não esculachado. Mas eu, igual voltando aos Estados Unidos, eu acho que é questão educação novamente. Você fala, Califórnia é igual Texas? Não Mudar é. tudo. No Texas é liberado maconha? Não. Acho Provavelmente que não é. Provavelmente Agora, não. Califórnia já é. Por quê? É questão educacional, questão da população. É totalmente diferente. Mas Nova York liberou agora. E ainda a pessoa bateu nessa questão hispânico-afro. Que é uma que a descriminalização e a legalização são uma reparação histórica contra os afrodescendentes hispânicos. E é um histórico, um estado mais duro. Mas parou para discutir. Eu acho que o que tem que acontecer é parar de discutir e decidir.